Boa tarde. Bom, estou bem surpreendido porque eu me preparei a manhã toda para poder comentar os filmes da 5. Vocês me fizeram essa surpresa belíssima de poder assistir de primeira esses filmes que vocês trouxeram aqui de surpresa, né? Então, quem assistiu ao Rani Rani vai entender a minha brincadeira, mas isso aqui é carne de primeira. Bom, o nome da conversa, né, dessa tarde na tradução, vou pedir que você me ajude falando em Kayapó, Simone. Mekukreja Obikoro, que literalmente Mekukreja, essa palavra me vengo creio que quer dizer forma de ser, cultura, conhecimento, tipo assim, uma palavra bem ampla. E Obikoro literalmente é misturada, né? Misturada, contaminada. Por exemplo, café com leite é Obikoro. Ou, sei lá, outro exemplo do Obikoro. Contaminação, né? Uma cultura contaminada, por dizer. E esses filmes fizemos questão de pedir, né? Agradecer Júnia topa qualquer tipo de proposta, saca? Só ela mesmo. Mas porque era interessante dentro de um contexto seminário trazer filmes que são fruto de uma formação, né? De fato, alguns são work in progress, tampouco todos são a ideia de circular em festivais, nada. Tem claramente alguns tem mais uma pegada de exercícios, mas tem algum que se destaca, tipo filme Performance do Maxi, que está aí. E depois podemos mais explicar sobre os dispositivos criativos utilizados nas formações como para chegar a produzir esse tipo de trabalhos. Bom, o Maxi chegou aqui agora também, né, para completar. Agora completamos a roda. Então, esse é o tema da conversa, né, dessa tarde, do seminário. Eu acho que um tema assim, né, que dá realmente muito o que conversar. Tem tudo a ver, né, acho que todo mundo que trabalha com projetos junto dos povos indígenas, sobretudo com essas tecnologias, né, de fora, sempre tem que responder alguma coisa sobre essa pergunta, né, sobre a mistura, sobre o contato, né. Então, vamos torcer para que a gente consiga, né, falar bem e bastante aqui nessas horas que a gente tem aqui para conversar. Eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou o Roberto Romero, faço parte aqui do coletivo da Filmes de Quintal e do Fórum Doc. Eu acho engraçado porque geralmente os indígenas, quando se apresentam, dizem de onde vieram, né? E os Cubem não, né? Cubem fala quem eles são, né? Então eu vou tentar dizer um pouquinho também de onde eu vim. Eu nasci em Belo Horizonte, mas minha família mudou para Lagoa Santa, que fica aqui do lado de Confins, onde vocês chegaram de avião. E Lagoa Santa é a cidade que eu cresci, e lá fica um buraco na pedra, né, uma caverna, onde encontraram os ossos mais antigos da mulher mais antiga que já encontraram nas Américas, na América do Sul.
E então é um lugar bem importante, né? E eu sempre banhei nas águas do Rio Cipó. Quando eu era criança, pequeno, eu ia com minha família para tomar banho de rio no Rio Cipó, que fica aqui perto. Vocês não vão ter tempo de conhecer dessa vez, mas já teve Caiapó, que foi na época quando a Ailton Krenak organizava o Encontro dos Povos Indígenas. Deve ter certeza que veio Caiapó também tomar banho no Rio Cipó. Mas acho que à medida que a gente for conversando cada um aqui pode se apresentar de novo, né, para quem ainda não conheceu vocês ontem e anteontem. Mas acho que esses filmes que assistimos agora, assim, né, me trouxeram várias outras perguntas, várias outras questões que eu não tinha preparado quando estava assistindo aos filmes, né, da parte da tarde, que vai ser exibido hoje aqui logo depois dessa mesa, né, às 5 da tarde. Que também são todos filmes belíssimos, assim, né, diferentes entre si, no tamanho também, né, formatos diferentes. Tem um clipe, né, do Matsi, que além de cineasta é músico, né? Então o clipe é bastante bem bacana, assim, né? Muito legal, filmado em Brasília e nas aldeias, né? Um clipe muito bom, o Refloreste-se, e outros 3 filmes, né? Memória nas Coisas do Vovô, Posse do Cacique Bepunu, Birá, Bintiri Komokrai, Uaukikuna, Hina Hina Caiapó, que vai passar logo em seguida. Agora, eu queria, para introduzir um pouco, né, as conversas aqui nessa mesa, comentar um pouco também sobre essa ideia da cultura misturada, né? A Ana Carvalho brincou que a própria mesa aqui já está misturando, porque tem um Guarani Mbiá aqui sentado também, junto com os Nebegocré, e com uns Cubem meio estranho, que no caso sou eu e Simone. Oi? Italiano. Italiano, né? Mais estranho ainda. Mas também me apresentar para vocês de novo que eu sou um pouco mugungu de um povo daqui de Minas Gerais chamado Machacali, Tecmaã Machacali. E trabalho, convivo com eles há 15 anos também. Fui a primeira vez para lá com a Tata, que me carregou numa Kombi e me largou lá. E daí também aprendi a língua Tecmaã, trabalho com eles fazendo filmes também, com o casal Tecmaã, né, que alguns talvez viram filmes deles, que é Sueli e Israel Machacali. Então, estou nessa turma aqui também do Fórum Doc, que tem mais ou menos o mesmo tempo. Então, por isso também a gente tem algo em comum, assim, além de ser cubem e além dele ser italiano e eu ser brasileiro de Lagoa Santa. E essa ideia de cultura misturada, né, ela costuma aparecer, gera muita conversa, muita confusão também, né, porque tem muito jeito de misturar as coisas, né? E a mistura, os pesquisadores, né, cientistas que estudam essas coisas, pode misturar óleo com água, você mistura, mas não mistura, né? Tá junto ali, bota no mesmo copo, mas não misturou. Outras coisas você já mistura e elas, leite com café, vira outra coisa, né? Mistura leite, mistura café, já é café com leite. Que não é nem só o leite, nem só o café, né? Não dá para separar uma da outra. Então, existem essas formas de mistura e de misturar. E da mesma forma, mistura as pessoas, né? A gente está aqui misturado, sentado, tem Guarani Mbiá, tem italiano, tem brasileiro, tem Membegocré, brasileiro, Camaiurá,
O aurá, perdão. O aurá. Então, isso é super importante porque a mistura, muitas vezes, quando a gente está falando de mistura dos povos indígenas com os não indígenas, de Mebengocré e Cubem, esquece também que os povos indígenas não é um povo só. Né? Então, se existe Mebengocré, tem também o aurá e vários outros povos, né? Que já se misturavam antes dos brancos quererem entrar na festa. Né? Então, muitas vezes quando falam da cultura caiapó tradicional, dessa cultura caiapó, esquece que a cultura caiapó Mebengocré também está se transformando com a cultura de outros povos indígenas aqui, muito antes dos não indígenas aparecerem. Né? Então, aquilo que você olha e às vezes hoje você fala, isso aqui com certeza é caiapó, é Mebengocré, talvez o mais velho vai lembrar que aquela pintura veio de um outro vizinho que ensinou, né? Quando não foi o peixe que ensinou, né? Quando tem o filme, mostra que muitas vezes tem que transformar em peixe, pinta de peixe, né? Então, você está pegando também cultura de outros povos, né? Então é importante, eu acho, falar isso, né? Para lembrar que quando a gente pergunta sobre mistura, a gente tem que considerar que a mistura acontece não só entre Cubem e quem não é Cubem, né? Porque Cubem às vezes se acha demais, né? E consegue só ver, ele vê a mistura com Cubem porque ele consegue se ver nas coisas, né? No celular, na roupa. Parece Cubem, né? E aí muitas vezes fica preocupado, fica dizendo, mas vocês não parecem, vocês não são Cubem, né? E aí ficam falando, não é Cubem. Aí quando vocês imitam um pouco Cubem, aí vai lá e fala, então vocês agora não são Mebengocré, né? Então nunca está satisfeito, porque se você é Mebengocré, vai falar que tem que virar Cubem. Se virar Cubem, vai falar, mas você não é mais Mebengocré. Então, é assim que funciona, né? E é uma sacanagem, né? Fazer esse tipo de pergunta, de comentário. Eu acho, assim, deprimente, porque a gente tem pessoas indígenas, né, formadas em territórios dos mais avançados em termos de ciência e conhecimento da floresta, e o que os brancos conseguem perguntar é por que você está usando roupa e celular, né? Então, ou seja, melhorem as suas perguntas, né? Eu acho que fica também uma dica para a própria mesa aqui quando a gente abrir para as perguntas, né? Eu fiquei encantado com os filmes. Eu vou perguntar, não sei se eu estou falando demais e elas não vão entender bem, se você quiser traduzir um pouquinho. Resumido. Pode ser? Na tôi ne banyak computer ba kiri ne code yang mika bin mal ke kam mana goyamunya mana amia ne kam kali moi ko tem ba taru ko tem kam me yang lu kumbat kum ki mukam goy bang goy amia ne ko ni ko ban putaya ne ku beneke ku bene ami jibti ne lu ke to opeja ne amu kam mi lo kam filme ai pedi filme wa papai omong kali ai pedi mi among kai pe an film baik ne kam ne kun mi omong kunki ne una boia surpresa ne ku boia ne te me ai vi apoio para mano kam me ai vi me pe mai ka to me kunki na ma ami ale wa kam apoi me ba bajar ya apoi me ba ku kerja ku pe ku ne mete piu kiane mete bakang kerja mari mentale mete me ba memperikut ku tebe ba kinya te mete piu yang kiri metu gaya ko kabe no ba kan me ka me ku kita kam me ku kerja obika ne yang kam kato wai ba juani yang juani guys ni kam akrena yang kan goya akoni mana guarda ni bia gua bakulinho ni italiano tabe ku pe maxi ku be ku krena te ku be wala gua te ba bingu kre kam
nimanin kana mana pute café me leite praga pute rego praga ni kam comer no ako ni põe até marcar e bem onde nem que meter ao bico eu não programa nem cani te vai prazer vai ter para comer perangi que eu vai no prazer mal não vai caber não ia nem kuya nem kam albai caber lá nem kam jaba apa namanya resume ba melihat bit apa yang kami ambil cara mana yang tem vai ver como vai no Então, já passando assim, né, a palavra, eu queria reagir um pouco, né, de todos esses filmes que a gente ainda vai ver às 5 horas e esses que a gente acabou de ver, né, eu acho que poderia começar com Matsi, assim, e que inclusive vi que foi um dos que fez o roteiro e a direção desse último, né, que me impactou bastante, não foi o último ou penúltimo, né, porque passaram alguns formato mais reels, né, mas acho que eu estou dizendo aquele do encontro de um espírito Memekokre com um espírito que a gente não entende direito se é um espírito da poluição ou algo assim, né? Mas para mim, assim, né, aquele espírito é tão familiar porque eu convivo com o povo que os espíritos deles têm que se vestir dessa forma que o espírito da poluição apareceu, porque eles não têm mais floresta. Então, os Yamichu, os espíritos dos Tikmama Chakali, quando eles saem para cantar e para dançar, eles têm que vestir sacola de plástico como máscara, usam também tecido, lona, pintura que não é Jeripapo e Urucum, né? Então, de um povo que perdeu a floresta, né? E que ficou morando num pedacinho de terra muito pequeno. Vocês precisam defender e proteger 11 milhões de hectares. E os Tikmã vivem junto, todos eles, 3 mil pessoas em 6 mil hectares. Então, não dá nem 6 mil hectares em 1 milhão de hectares. Eu ia tentar uma comparação, né? Não dá nem um cômodo de um quarto, assim, né? Não dá, talvez uma caixinha de joias, assim, né? Mas é muito, né? Mas porque então eu, quando assisti, eu vi, a primeira imagem que eu vi foi um Nhamin, um espírito Nhamin que anda daquele jeito, assim, né? E aparece daquele jeito. E quando eu fui entender o confronto, o conflito entre o espírito esse espírito da poluição com o espírito ancestral, eu pensei que quando essa luta aconteceu aqui, o espírito ancestral perdeu até as palmeiras para poder fazer a sua roupa, mas ele pegou aquele saco, pegou aquela tintura, se pintou e continuou aqui. Então, ele ganhou aquela batalha, né, em alguns lugares. Eu achei isso forte, pensei em contar um pouco isso e ouvir vocês sobre esse filme e um pouco sobre essa ideia da cultura misturada. Boa tarde, de novo. Eu me chamo Max, sou do território Capatujarina, lá do Mato Grosso. Para quem não teve nesses 2 outros dias, né? Sou Caiapó, sou de 2 povos, Caiapó e Uaurá. Faço parte desse coletivo Memekokre, chamado Coletivo Betúlio. Né? E quando a gente foi fazer uma formação agora na TI Caiapó, né, na terra deles, porque nós somos Caiapó em 2 territórios, né, em 2 estados. Nós ocupamos 2 estados, Pará e Mato Grosso. E aí a gente fez uma formação agora recente na comunidade da Irapã. E as propostas, né, que a gente estava construindo era o que a gente ia fazer com a nossa turma, né, com os indígenas comunicadores, né, da formação. E num processo anterior dessa formação, dessa última etapa agora, lá na aldeia deles,
eu tive contato com esse filme, né, que se chama Filme Experimentação, né, que a Ibit, né, que é uma das nossas amigas também, parceira, aliada, ela mostrou, né, porque o Coque Vídeos, que é da cidade de Recife, é um coletivo, né, um movimento de comunicadores, cineastas também, lá da periferia de Recife. Eles estão eles fazem muito esse filme que eu tentei fazer, que eu estou fazendo agora, né? E aí eu fiquei pensando muito, né, de como que eu posso trabalhar, né, me colocar e colocar toda a minha ancestralidade e todo esse impacto de trazer de fato o Meku Krojob Cara para dentro desse filme Experimentação, na qual eu estou experimentando, na qual eu estou embarcando agora, né. E aí eu fiquei durante a viagem, fui para São Paulo, né, e aí durante a chegada lá, fui pensando, né, de o que eu vou fazer junto com a minha turma, né, como que a gente vai fazer. E aí eu de uma entrevista, né, por um estudo que estão fazendo, que é sobre o que significa o dinheiro, né, o que significa o dinheiro. E isso ficou na minha cabeça, né, essa entrevista que eu dei ficou muito na minha cabeça. E eu falei, vou tentar fazer dessa entrevista o meu filme Experimentação, né? Então vou experimentar isso. Então esse filme Experimentação, esse que nós assistimos agora, ele aborda muito isso, né? Muito no entanto que eu chamei essa entidade que você falou, que esqueci o nome agora, para mim no filme se chama Pio Caprim. Pio Caprim, né? Que significa papel triste. E então eu quero construir nesse conceito experimental, nesse sentido, sabe? Nesse filme experimental, nesse sentido, com performance bem um pouquinho emblemático, trazendo o que tem de impacto dentro do meu território, sabe? O que é de externo. Então, a figura ali de plástico, né? O espírito, a gente pode chamar de espírito maligno. Que é isso, então é isso, ele é uma coisa que ronda, né, a nossa comunidade desde a sua chegada, né? Então, é um espírito da cultura não indígena que está assombrando a gente desde eras, né? E que cada dia mais os impactos são grandes. Então meio que eu peguei e juntei tudo isso, sabe? Então ele não é esse espírito machacali que teve que se adaptar ao impacto, justamente disso que eu estou trazendo, né? Que uma hora a gente vai resistir muito para não chegar a isso. A gente ainda continua resistente, mas espero que a gente não chegue. Né? E é isso, é mais ou menos isso que eu quero trazer no filme, nesse filme Experimentação, que é isso que eu quero falar, que é trazer esse Meku Krojob Cara mesmo, né? Que tem esse impacto. Mais ou menos isso. Ótimo. Vai lá. Maglamay, hindi ba na kukungain nyo yung kain mo karago? Traduzir a palavra. Boa tarde a todo mundo, né? Que não veio ontem, vou me apresentar de novo. Meu nome é Coco Greg, sou da aldeia Maicaraco. Bumi kalamon ay kukia baka Mariana. Me kukrajaw bikara kane katya kaba me anyo kukrajaw mat me nyo kukrajaw mat kapay me nyo kukrajaw ba me aku bun ay te hambay tay kadira.
ali apa yang filme yang keren di pele. Ela falou que vocês acabaram de assistir nosso filme, né? Que a gente vai falar agora sobre a cultura misturada, né? E não é que a gente está aprendendo, né, as coisas do cubê, branco, homem branco, e não deixar nossas culturas, não, né? Não. Então, o que a gente pega mais é a nossa cultura, né? Então, só para a gente se defender de alguma forma que a gente está aprendendo as coisas, né? Para mostrar. Legal, eu capri na kata também e coi maki kabarika. Apa ini japai dari IP ne? Mai ku kerja me, jadi me aku kerja IP karat IP. Então, falar um pouco sobre dinheiro também, né? Que na nossa língua chama Piocaprim, que desde o início que o nosso bisavô eles pegaram o dinheiro, né? Com, acho que é real, ou qual é o primeiro lá? Acho que é cruzeiro, né? Aí quando ele veio, e é triste, né? Não é colorido não, né? Então, e vocês acabou de ver do filme também que com isso a gente aprende, né? Fazer um treinamento de como o ator pode fazer o filme para nós, né? Namane bakame ali filme yang keren di pele, ane yang abang pele kon aja ni kan. Namane imam pio kapri kini aku ber, pio kapri maki kamu ami bayar peta aku ber. Yang kerja buat apa ini? Ya bio kerana ni kerana itu kerana yang memiliki kerana bawa mereka kerja. Então hoje a gente já conhece, né, o dinheiro de vocês, que a gente já pega, devolve de novo para vocês, mas não é com isso que a gente vai deixar a nossa cultura, não. Vocês estão me ouvindo aqui, né, que eu estou falando na minha língua, a gente pinta ainda, a gente dança, canta, então isso é próprio da nossa cultura, não vamos esquecer não. Também. Só isso, obrigado. Obrigado. Maravilha. Baik, kemudian nama kelima ini bele ida perlu kami putane berkaraku. Boa tarde a todos, né? Vou me apresentar de novo. Quem não me conhece, meu nome é Ida Prolmaiti e minha aldeia é Moicaraco. Na kerja bikara anengari ari kukia. Nekam namane ba me ku kerja mari te ini me anyo ku kerja kam mana mi di napui mu me kami mana kami ba me anyo ku kerja kam ami di ami yo ku kerja mari te ini. Ami yo ku kerja kam ami di terang. Nama ba me ku kerja ne kam me ku kerja bikara angga ari kalau poja bame kamu kube me anyo nyuatene me nyo kuklaja makame me anyo nyabu o ami kuklaja nyanyi pe ne amu ale ano kame ayo mu yang kali ni kame yang kube me anyo me kuklaja ne kube me kuklaja. Sobre cultura misturada, né? Que é misturada ao bicar. Ela falou a mesma coisa e Priscila, reforçando a fala dela que Camara é de vocês, né? Tem celular também do Cubem. Muitas coisas do Cubem que a gente está usando, não é que a gente vai deixar a nossa cultura, né? Mas a gente vai, com isso a gente vai fortalecer, né? Mostrar, fazer o vídeo, fazer divulgação, com isso a gente está fortalecendo também a nossa cultura, então a gente vai seguir, né? Então só quando a gente estava na cidade, vamos usar isso. Na aldeia a gente já é outra coisa, vamos seguir nossas tradições. Namane, nekam me amu nyo praja ye maite ga nekam me akam ne ba me ane ne
Mami me ini dah bini kam ik kerja mari tu dan inyo peka kam inyo kerja mari tu inyo kukian inyo mari ang kukian mentor mari aku ni ambam inyo kukian inyo mari me anyo kerja bame mari ini dah bini kam namu ye napoi mari ajar kota mikalole kami ayo mu yang kajine galinha kami kerja bicara hari kukia balamai. Então a gente sempre pergunta a nossa avó, a nossa tia, que ela sabe cantar, sabe contar história, então isso sempre a gente faz dentro da nossa aldeia. Né? Mas a Câmara é uma coisa, ferramenta como arma para nós, né? Que a gente levar a nossa cultura para fora, né? Para outra aldeia também. Então isso é muito importante e a gente não está aprendendo muitas coisas de Cubenho. Só um pouquinho que a gente está aprendendo, só coisas boas que a gente está aprendendo na cultura do branco, né? Como ferramenta que ajuda, que todo mundo vai ver no mundo, né? Então, isso que a gente vem pensando, né? E a história, nosso canto, nunca a gente vai deixar. Mekano bame bengo kerja alami mekano kam kerja mali kam alami mekano oi bisa iri mali. Lalu mau aceh nekamamu perone muoi perone kawoi ke nyueme kerja juain bame Itoro inglere kumenya kodikano ibanamane. Então, isso que vocês estão vendo agora, isso que é nosso trabalho, né? Que para a gente aprender melhor, né? Depois assim vão fazer uma cobertura da nossa tradição, né? Então, com isso a gente estão treinando esse nosso filho, né? Então, com isso a gente aprende muita enfeito, edição, né? Como a gente pode fazer a legenda, outra coisa. Então, com isso a gente está muito feliz, né? Só isso. Boa tarde para vocês. Obrigado. Eu vou aproveitar aqui então e vamos passar para o tronco linguístico do Tupi-Guarani. É importante lembrar e frisar, né, que além de povos diferentes aqui, tem pelo menos 3 troncos linguísticos nessa mesa, né? O tronco linguístico Macro-G, a língua Kayapota pertence, né, a esse tronco linguístico. É o tronco linguístico indo-europeu, que mistura português e italiano, é tudo a mesma coisa. E o tronco linguístico Tupi-Guarani, e temos aqui um falante do Guarani Imbriá. Então a gente está realmente bem misturado. É um prazer estar com os parentes aqui. Com os amigos também. Meu nome é Ariel Guarapotu, sou da etnia Guarani do Sul, quase na fronteira com a Argentina. E estou feliz por estar aqui. Na verdade, eu não assisti todo o filme porque eu fiquei preso no trânsito e aí vim correndo. Então, bom, sobre essa fala aqui com a nossa conversa, não sei por onde começar, na verdade, sobre cultura misturada, né? É que existem tantas coisas, mas é um assunto complexo. Bom, o que eu posso falar? Como é que fala cultura misturada em Guarani Imbriá? Nhandericô ou Diapau, por exemplo. Bom, vou tentar falar um pouquinho do filme, então. Acho que os parentes colocaram muito bem, né? Acho que todo
independente da etnia, né? Acho que ainda temos uma luta, né? Apesar de que as realidades são muito diferentes, né? Porque lá do sul, a realidade dos caiapós são muito diferentes, né? Mas acho que a luta, de alguma forma, é igual, né? A mesma, a luta é a mesma, né? De continuar fortalecendo o nosso modo de ser, né? De cada etnia. Apesar de toda essa invasão, né, cultural, tecnológica que a gente sofre, que vai chegando nas aldeias, né, que hoje em dia a gente tem que se adaptar, somos obrigados a nos adaptar a essa nova cultura, a novas tecnologias que chegam, né, na verdade. A gente não pode evitar isso, né? Acho que isso vem, acontece, acho que cultura misturada, acho que já acontece isso desde a chegada dos primeiros europeus, né? Já aconteceu naquela época, né? Então eu vejo dessa forma, né? E penso muito, na verdade, sobre isso, desde quando chegaram os primeiros europeus aqui na América, principalmente aqui no Brasil, né? Como era, né, essa relação, né? Como foi realmente, né? E também eu moro lá, onde eu moro, em São Miguel das Missões, foi a primeira redução jesuítica Guarani, né, onde aconteceu grande, como ela tinha uma grande redução jesuítica, onde os Guarani e os padres viviam juntos, né, ali, tipo, aprendendo tanto a cultura não indígena, os Guarani, e os padres também de alguma forma estavam aprendendo, né. Desde aquela época já existia de alguma forma, essa cultura, né, misturada, se a gente vai falar disso. Né? Sempre penso muito nisso, né? Só que eu acho que eu penso que talvez nossos ancestrais já sabiam que uma hora iam chegar os não indígenas, né, aqui no Brasil. Né? Eles já estavam mais ou menos preparados, né? Porque nada acontece mais ou menos por acaso, né? Então, eu acho que mais ou menos os nossos antepassados já estavam se preparando, né? Só que, do contrário, os brancos que chegaram, eles não estavam preparados, assim, não se eles viram e eles não queriam de alguma forma ter essa troca, né? É isso que eu vejo, né? Eles queriam sempre, até agora, né, a sociedade dominante, que impor a cultura, a religião, todas as crenças, né, não querem ouvir os povos indígenas, né, que estavam aqui há muito tempo. Acho que isso ainda tem essa dificuldade, né? Existe essa mistura, mas sempre tem um lado mais forte, né, que é a cultura ocidental. Acho que ainda querem colocar de toda forma, né? Querem sempre dominar ainda, né? Isso acho que é um problema, né? Não deveria ser um problema da mistura se a gente aprendesse de ambos lados, né? Tipo, vocês aprenderem com nós, né? E a gente aprender de vocês, né? As coisas melhores para cada cultura, né? Eu acho que isso seria... Eu acho que de alguma forma os indígenas fazem mais isso, né? Porque a gente aprende mais a língua, todos nós, né? Aprende a língua, aprende a se adaptar, temos que ir na cidade a conviver, a comer comida de vocês, a entrar no sistema de vocês, mas vocês parecem que têm mais dificuldade de realmente ter essa sensibilidade para respeitar a cultura dos povos indígenas, o modo de ser, do que a gente, né? Acho que isso que eu não vejo um problema nessa mistura, essa coisa, né? Mas eu acho que, apesar de que seja muito lento, a gente está tendo essa troca, assim, essa mistura mais como é? Passiva, né? Pacífico, né, hoje em dia. Com a chegada das novas tecnologias também, como os parentes falaram, né, de a gente usar essas ferramentas que é tanto cinema, fotografia, os áudios, né, para falar
mostrar para você nosso modo de ser, né? Cada povo mostrar, e aí vocês acho que aos poucos estão tendo mais, estão escutando mais, né? Eu acho isso bom, né? Finalmente, né? Eu acho que estamos tendo essa possibilidade, né? Porque nossos antepassados não tiveram essa oportunidade, né? Não tinha voz nossos antepassados. Não sei quantos, é muito pouco tempo ainda que os indígenas têm voz, né? É muito pouco tempo. E mesmo assim ainda querem apagar, querem nos invisibilizar, né? Porque querem, a sociedade ocidental não quer que a gente tenha voz, né? Que a gente lute pelos nossos direitos sempre. Ainda a sociedade dominante quer representar o indígena do jeito que eles querem, né? Como querem que a gente fique no quadro, ainda como no 1500, né? Querem ver como nos mostrar que nós não temos nenhum problema, né? Que temos territórios, milhões de territórios, que não existe nenhum problema, né? Então, o Estado mesmo brasileiro, que representa os indígenas, não querem mostrar esse lado, né? Não querem mostrar o nosso direito e a nossa luta, né? É sempre que estão querendo, eu acho, tirar de novo, né? E apesar de que acho que poderiam aprender tanto, né, um do outro, assim, o que eu vejo, né, sempre. Por exemplo, muitas coisas aqui no Brasil, eu acho, tanto a humanidade, né, se a sociedade dominante escutasse mais os povos indígenas, estaríamos mais avançados, muito mais avançados como ser humano, né? E isso que parece que cada vez que a gente está querendo avançar, e depois, dependendo de quem é o governo, a gente está voltando atrás, e não ficamos, e não consegue ir mais para frente, né? Isso que eu vejo, né? Na questão cultural e como humanidade, eu estou falando, né? Por não querer escutar os povos indígenas, porque ainda tem esse pensamento que a sociedade dominante, os brancos, são os civilizados, e ainda nós, os povos indígenas, ainda somos os selvagens, e ainda existe esse pensamento. Acho que isso que não estão nos levando para algum lugar mais evoluído, eu acho. Não sei. É isso que eu tenho para dizer, depois podemos conversar mais. Obrigado. Só traduzir aqui, a sua fala, qual o dia do trabalho com ele? Que tinha que você trabalha com ele? Tigma Machacali. Machacali, tá? Tá, bem bela maliqueira que era uma dele. Mas, gopali a boi kan, vai para cá, que muito ali onde o boi né? Né, ali a meio, já não me canam pegar o bom, ali, ali vai para cá, que dia, vai para o bico aí, o me canam pegar ele, vergonha bonita, ali muito, libertando o talento, me canam, vai para cá bem a cor do talento, cada um de né, vai para o bico aí, o talento, me canam, mas mesmo que eu até me ando, nem a Argentina, me early me ando, pegar qualquer me ali ando Ikam teh masyarakat ikam pay ni kam meong kuklaja masih ne piokor tu nama ni kam ada omur kam ada terula ni kam ada mengakred ni kam masyarakat ikam ada memang jape ni kam meong perkara mistre perkara ikut kam belum seisa kita lebih kam ni begai banana perkara ni kam yang me kute baliket yani ai bidi me abata ile te baliket ni kute kuklaja lebih pami kam oi direct Nika maka sekali kan ada mikro jalur kit, kau beri mereka jalur kit, kamu beri ada piu kali tur, piu kali ruang kunyi dan mana eku ken awam ini kerja kam, kute wabak kerja awam prakit, kan kali ikut jawamun, ada yang kau kali ada mana jaya malawat tempat, nika wabak lebih kuat ni, na mana beli kali kau di page ni, kamu ada orang pilih meg, orang pilih mana eu esqueci o nome do seu filme, A transformação de Canuto. Isso, Canuto. Rob Crowley bilang kute meong kren, nyok kerja ne kumari plan ikam. Meong ya ne bilang buahani kaya wakam, ambil betung ne bilang kube bilang jualan. Itu teme kulit anu ikam. Bilang Rob Kukren.
Então, me prende mais credibilidade só tem mérito. Não vai cama, nhaka biramare festival o muito tempo né, ainda que ele cuida. Omu, né, vai bakar kriteria ami kerja bem por vai ikut market. Lepas minggu mengalami minggu temari kira. Jika yakin ke dia vai minggu apa dia vai mengambil mana apa vai. Apa ikut tanya orang tambah apa malam kameranya. Olha. Obrigado. Por isso. Mas muito bom, né, ouvir essas palavras do Ariel. Acho que ajuda bastante a gente, né, a continuar essa conversa. Até um pouco em relação ao que eu estava falando, né, Ariel, assim, do quanto demorou, né? Ou seja, 5 séculos para começar a aprender a ouvir, realmente assim, né, vergonhoso. E eu estava pensando que uma pergunta que eu recebi essa manhã, o novo filme que a gente fez juntos, Israel, Sueli, Luísa e eu, vai ser exibido no Festival de Brasília semana que vem. E Ariel esteve lá o ano passado nesse festival, né, do cinema de Brasília. E eu recebi uma pergunta do jornalista lá de Brasília, e aí ele me perguntava assim, eu estava até relendo aqui para fazer a pergunta igual ele fez. Ele falou assim, até onde há influência branca no filme? E aí ele mandou essa pergunta, né? Aí eu parei, respirei fundo, pensei assim, o que eu vou responder assim, né, para esse jornalista. E aí eu pensei em contar uma história assim para ele, né, para não ser mal educado e falar você não sabe de nada, né, uma coisa assim. Falei, não, vamos ter paciência. E aí respondi assim para ele, queria compartilhar com vocês, para vocês verem se foi uma boa resposta e se a gente pode continuar conversando sobre essa pergunta, né? Porque ela sempre aparece. Então, eu pensei em dizer, olha, infelizmente, a interferência branca, ela está por toda parte, mais ou menos desde 1500, quando justamente o que Ariel está lembrando, um bando de português quase morrendo de fome dentro do navio, parou ali naquela praia em Porto Seguro, deram esse nome depois, né? E começou esse desastre, né? Que começou naquele momento, né? E que continua até hoje. E 250 anos depois, 350 na verdade, né? 1850, 2 irmãos lá na França, perto do Simone, inventaram esse negócio que chamaram de cinematógrafo, né, e que hoje fala câmera. Mas teve lugar onde surgiu, né, e aí eles inventaram isso lá e começaram a fazer projeção, exibir esses filmes e chamaram de cinema. E depois disso, ou seja, não tem muito tempo, não é tão antigo assim, né? Os brancos é que não tem memória, então assim, tudo que tem 100 anos para eles é muito antigo, né? Mas assim, é recente se for pensar, né? E essa câmera mudou muito. Na época era um negócio enorme, pesado, não conseguia nem viajar de um lugar para uma sala para outra. Era igual esse material que projeta aqui no cinema grande, tem que ter um lugar só para ele, né? Então não tinha como esse objeto, essa coisa, rodar o mundo. Mas depois foi melhorando, começaram a inventar outras coisas, né, a partir daquela câmera, e inventaram umas câmeras menores, mais leves, que dava para viajar com elas, né? Inventaram avião também nesse meio tempo, né? Começaram a ir de um lugar para o outro, passar por cima do oceano e tal. E algumas dessas pessoas começaram foi assim que chegaram as primeiras câmeras, vocês, Memegocré sabe bem, né, com esses não indígenas que geralmente vieram de outro lado do mar, porque brasileiro também nem tinha direito. E daí começaram a fazer, vocês viram, né, os antigos viram, e os Memegocré já podem até falar assim, né, os antigos viram a primeira câmera, a primeira filmadora, muitos povos viram, nem tem muito tempo assim, né?
E daí começaram a fazer os próprios filmes. Mas a interferência branca, que era a pergunta que ele estava fazendo, ela está em todo lugar, né? Ela está no ar, na água, que inclusive são as piores, né, interferências. Então, é uma pergunta que às vezes parece ingênua, né? Ingênua é coisa de meio de criança, assim, né? Que pergunta sem saber, mas não é tão ingênua assim, né? Quando os brancos perguntam sobre a interferência branca. Porque eles queriam esperar até que dois irmãos Mebengocré criassem um cinematógrafo aqui, independente de ter conhecido eles. Poderia até acontecer, mas não foi assim que aconteceu, né? Agora, da mesma forma, os Mebengocré tiveram contato, se não me engano, com esses não indígenas mais recentes, seria o que? 1950? Ou seja, é muito pouco tempo, né? E daí já conheceram com câmera, né? Porque os Guarani, os brancos nem tinham câmera quando chegaram aqui, né? E eles conheceram os brancos que nem tinham câmera, né? Vocês já conheceram um branco já filmando um encontro, né? O que já é outra história, né? Mas essa questão dos brancos quererem estar em tudo, porque eu acho que é outra questão importante que o Ariel está chamando a atenção, porque é uma cultura, é uma invasão cultural, né? Não é um encontro de culturas, não é um encontro de saberes, né? Não é uma troca, é uma invasão, né? Foi assim territorialmente e é assim culturalmente também, né? Os cubens chegam querendo impor a própria cultura. Eles não estão querendo aprender a língua de vocês e aprender a conversar e tentar entrar em acordo, né? Eles estão querendo matar, roubar a terra, e ainda por cima ainda querem filmar isso tudo, assim, né? Para poder ficar assistindo, assim, olha como a gente mata todo mundo e tudo, né? É o que estão fazendo em outros lugares hoje, né? Então, eu acho importante essas duas coisas, assim, né? Primeiro, trouxe uma pergunta que eu espero não apareça quando a gente agora abrir para as perguntas, né? Mas também chamar a atenção de que, assim, né? Não, essa troca poderia ser uma troca se ela não fosse, historicamente, não tivesse sido tão violenta, né? Porque os indígenas geralmente não tiveram nem tempo de falar, né? A bala chegou primeiro, né? Antes do contato entre as pessoas, né? Então, isso é sempre importante, porque isso explica por que os não indígenas são muito cruéis quando perguntam para vocês por que vocês estão usando roupa, por que vocês estão filmando com celular e etc, assim, né? Sendo que eles impuseram isso, né? E ou vocês fazem isso, ou vocês não vão sobreviver, né? E eles fingem que não sabem disso, né? Quando fazem essas perguntas, como se estivesse assim, muito preocupado com a cultura Mebengocré, né? Então, eu queria... acho que estou só perguntando aqui a Júlia se a gente ainda tem tempo para essa mais uma rodada e a Yadri, que agora são 4. Acho que também passar por Simone um pouco também, fazer a fala dele. Acho que sim, vamos fazer mais uma rodada depois de gente. Vamos. Sempre. Aí tentamos caminhar um cubem, cubradia de gari, guaicuma. No mamia ali a né Brasília que nem aí tem um festival, semana nem tem minha, eu também tenho de campo. Ni mamia né, kami kuli me banho pior que eu. Cubem kuli né, mas me tem que ele é que pior que. Kamar ni bukan me bem usar como que ali eu sei lá cubem, não é como é que até ni bem ter pior que a lenha ele vai cuter me vale, ni kan. Cubem vai para Portugal, me vai o apoio que tem lá Camne, não é ali, cam. Muito nada. Mas Portugal né, Kutania né me vai o apoio que não tu me vai o apoio, ni cam. Akatinha que vai ter Cubem kerja juga, Cubemnya cam. Tema ni kan né, rádio homem bacaju, que kerja homem bacaju, baik Cubem
vai baba e maricane vai barbe kuraja bamio bajar nama kami oni kam raju te palestra ni pe te festival ni pe kamne me on kumpenyo ku kuraja kan aku kia kan kota ya kami kule me kute mo ya marike te me pride program te me pride jualin program nama kami yo ya kan vai kamba kota vai me ko agora ni kai vai jualin dai me kam kumpe kute orang mo ya kare kunjung ke datang Ika manto ini abang dari tu apa mau ya kira baru kemana ikan tanya lagi lagi kan kubekul ni kute mana di mana ni kalau berada kan mana kuat kami ani yang berada kan kira kami kunci kau punya wah ya nama kubekul ni te me bamu ya kira kita ni akre ni nama ni kubek me bamu boy yang ya ni kan kute me pari ya kubek me boy ni me va pegar igual ya Portugal me va ler o te va ane uia ler ya grama Macromé, boa tarde. Meu nome é Simone. Também me apresento para quem não participou dos dias passados. Meu nome é Simone, nasci na Itália, em Torino. Eu moro há 20 anos na América Latina, me formei em cinema na Argentina, em Buenos Aires. Desde 2013 moro no Brasil, trabalhando desde o começo. Minha relação com o Brasil foi dentro dos territórios indígenas. Comecei com o povo indígena Craô, no Tocantins. Já vão conhecer, deixou o coração lá, Brasil, deu lá. Nem dá para falar de Creol que ele já fica emocionado. E depois, a partir de 2014, comecei a trabalhar com o povo Mebengocré, sobretudo na região sul do Pará, terra de Jacarapó. Aí ganhei esse apelido de Mingugu, por causa de... Naquela época não tinha muito drone ainda, não era tão difuso como o dia de hoje. Eu levei um drone para filmar, e a primeira vez que eu voei com esse drone, estava justamente o avô da Cocongre Mocucá, estava passando por aí, e quando eu vi o zumbido do drone, eu falei, Mingugu não é uma, porque parece que esse besouro uma mangangaba, que faz esse mesmo zumbido. É o mangangá? Mangangá, que gosta de coisa podre, toda uma abelhona grande. Aí a partir daí, quando chegava nas aldeias com a caixa do drone, sempre virou essa grande sensação dentro das aldeias. A criançada chegava, falava, chegou o Mingugu, o Mingugu boi. E todo mundo falava, chegou o Mingugu, rapidamente eu próprio virei Mingugu. E dentro dessa grande explosão, né, de Micocradial Bicório, inclusive o próprio Mocucá, que é um ancião guardião da cultura Mebengocré, mas ele também naquela época cantava uns forró brega na língua caiapó. E como eu também toco sanfona, aí gravamos uns forró junto no estúdio do Zé Lambaga, lá na cidade de São Félix do Xingu, um tecladista de garimpos. E dentro dessas músicas ali que ele também falava, essa aqui é o nosso Guebacamu, Nhobiquadimbe, Mingugu. Quando chegou nas aldeias, os caciques me gritavam, Mingugu, igual aquela música lá. Mas é interessante, acho, essas anedotas, inclusive eu falando de cultura misturada, porque eu acho que ele tem muitas camadas, né? Quando o poder da música, né? Quando você quer ver uma contaminação, né, ou com intenção, né, por exemplo, de doutrinar, de invadir mesmo, como fazem as igrejas evangélicas, né, dentro dos territórios. O jeito que está muito forte também a presença dos evangélicos no território Mebengocré, cada vez mais. E eles chamam de oração mengrere, que é a mesma palavra para dizer cantar, né? A igreja virou Mengrere-já, que é lugar do canto. E o primeiro contato com o Kubem, né, dos Mebengocré, foi justamente com os missionários. Alguns foram mortos a bordonadas, né?
no começo, tipo, tem uma anedota famosa lá na cachoeira que eu amo ouvir, não vou mentir. Mas quando tentaram chegar lá na aldeia Michael Ben Crampton, lá na cachoeira, assim, tipo, foram realmente recebidos por nada e não conseguiram chegar. Mas muito depois chegaram, né? E a primeira coisa que foi traduzida foi a Bíblia, né? Na língua mebeocré. O primeiro dicionários que temos tipo de português mebeocré também só relacionado com isso, com a doutrina, com a vontade de doutrinar, né? Os cantos prontamente se ocuparam de transformar, né, músicas evangélicas em cantos. Presentes, coreografia, atenção às crianças, né? Você está lá na aldeia Mai, que demora 4 dias para chegar de barco, e vem um aviãozinho chegar, o que é? O curso de pastor. É um cara que vai, chega um aviãozinho, pega 2 pessoas, aí o cara volta de roupa de calça, com um monte de bonequinha para as crianças quando voltar. A galera gosta, vamos lá, gosta, termina de uma forma incorporando, né? E acho que quando nós bem, né, que não entramos com essas intenções no território, de alguma forma também nós entramos com a vontade de interferir, né? Ninguém vai lá como neutro, sabe? Não, eu estou aqui, tem uma câmera, sei de você. Acho que tipo, de alguma forma são ali realmente para fazer a diferença dentro dessa relação, dessa relação de contato e de mistura, né? E quando falava de diferentes camadas, me lembrei muito, tipo assim, essa palavra de como é que o Cradio Bicoro dentro da sociedade mebeocré, sobretudo mais velha, vista como algo negativo, né? Como a impureza, algo que veio contaminar, de alguma forma estragar um pouco o que o Cradio de hoje, né? Que é a cultura antiga, né? Me lembro quando o título da exposição que eles fizeram ano passado em Niterói era Mico Cradio Bicoro. E quando chegou o vovô Raoni, né? Chegou uma grande estrela, acompanhado das pessoas, né? Para abrir a exposição. E ele começou a olhar as coisas, tipo assim, o nome da exposição Mico Cradio Bicoro. Quieto, ele falou, não, tipo assim, Mico Cradio Bicoro, quieto, tipo, eu falei, não pode. Ainda bem que não se detenham muito. Depois ele entrou logo nos outros pavilhões e tipo, até chegar à última parte, que era realmente a explosão dessa Mico Cradio Bicoro dentro da linguagem audiovisual. Que é isso, essa produção hoje em dia de videoclipes, de filme de ficção, né? De se apropriar dessa ferramenta para brincar, se divertir, fazendo o que eles quiserem, né? Me lembra muito uma conversa que tive com o Max, inclusive, quando estávamos lá numa aldeia Uaurá, da família dele, né? Lembra, Max? Eu vi, lá tem um cacique também, importante, uma avó, e que fala a língua Uaurá, e os filhos também ainda falam a língua Uaurá, mas já ouvi os filhos falar para os filhos, falavam em português, né? A criancinha falando em português. Eu me lembro que te falei, né, Max? Meio que brigamos. O Max ficou bravo comigo, porque eu falei, caraca, Max, igual tipo é forte presenciar como se esse momento que tu percebe que de fato tem uma ruptura aí, né, tem uma mudança. E o Max falou, não, mas por nós também estamos cansados de ouvir, né, vocês brancos toda hora não dizer que nós estamos perdendo, que nossa cultura está virando outra coisa, quando de fato toda a cultura não é estática, toda a cultura não é permeável à contaminação, né. Então, tipo assim, muitas vezes nós cubanos queremos também relegar os indígenas a esse lugar, né, de pureza. E até quem chega carregado de preconceito e de ignorância. E acho que é por isso que são importantes também esses encontros, importante essa provocação, né, de discutir sobre o Cradio Bicoro, entender isso, que tipo, hoje em dia, possivelmente sim, tem contaminações negativas, né, hoje em dia tem a galera, os indígenas se apropriando disso, do estúdio, nas escolas, ocupando espaço das universidades, estão virando doutores, estão virando advogados, estão virando ministros, são sim poetas, cantam forró, cantam rap, são estilistas de moda,
estão ocupando todos os espaços cada vez mais, né? E rapidamente, né? A partir, se tu faz uma relação, né, de quantidade de anos de uso dessas ferramentas, a relação que nós bem temos, é muito forte, né? Realmente o que eu acho que nós, como não indígena, querendo contaminar de uma forma positiva, ou seja, utilizando o privilégio do nosso lugar para fortalecer, proporcionar maiores oportunidades, né? Acho que passa por aí, tipo, no momento que isso cria uma oficina de audiovisual como essa, tipo assim, ninguém foi para Max para dizer o que a gente tinha que fazer, como coisa, de repente, algumas vezes trocar umas ideias sobre técnica, sobre uso de câmera, cara, ainda pode me pedir dar um pitaco, dar umas coisas, mas hoje em dia é isso aí, eles pegam essas coisas e fazem o que eles quiserem, né? E de uma forma muito potente. Então, encerrando aqui minha reflexão, acho que é inevitável, se nós falarmos de Mekokrajau Bikor e cultura misturada, de alguma forma pensar, nos referimos também a quebrar um pouco esse estigma, né, esse preconceito que é relacionado a isso, aos indígenas não poder fazer uso das ferramentas dos brancos do jeito que eles querem. Acho que de trás dessa pergunta que o cara te fez também está um pouco esse desacreditar, querer deslegitimar, né, na força que aquele diretor Machacali tinha. Cara, esse filme é bom demais para ser feito por indígena. Quanto é forte a influência do branco ali. Quem diz como é que tem que ser pensada a direção de um filme? Como está escrito que isso aqui tem que ser segundo a academia francesa ou neorrealismo italiano, coisa hoje em dia se constrói relações de uma forma diferente. Já só caminhar silenciosamente do lado do indígena, muitas vezes sem a necessidade de trocar uma palavra, serve para entender muita mais coisa, né? E construir um novo tipo de cinema, né? E hoje em dia tem produções, bom, eu estou doido para ver o filme, né? Que isso que tu fez com um amigo, né, Ernesto, são frutos disso, de parceria também que se construiu durante anos, né, fruto de confiança. Isso não quer dizer que eu não tenha, inclusive eu já vi também outros filmes de você, que você dirigiu, tipo assim. Acho que ali atrás dessa pergunta está um pouco isso, desacreditar que o indígena seja capaz de fazer um filme bom, sabe? Acho que para mim, a minha leitura dessa pergunta era um pouco essa. É isso, estamos aqui. Acho que depois, na sessão depois, tem muita coisa interessante para ver. Tem esse videoclipe de Mati, que tem uma mensagem muito linda, potente. Tem a posse do cacique, do Bepunu, que também são outras coisas, são outras formas que os Mebelocré pegam, né, recebem coisas dos Kubem, transformam de uma forma completamente diferente. Tem muitos casos interessantes. Cocar de canudo. Sei lá, uma vez um incêndio queimou o cocaré das aldeias. Aí não tinha mais penas de arara. Aí um velhinho que foi para a cidade e achou um canudo. Canudo. Achou um canudo. Aí, tipo assim, fizeram um cocaré de canudo e, tipo assim, será que isso é coisa de branco? Só porque está feito com um canudo? Será que se eu coloco uma pulseira indígena virou Mebelocré? Será que você, usando uma camisa de branco, virou branco? Outro caso são esses cestos, cai, que ele faz em forma tradicional, com aquele barbante que se usa para empacotar as coisas ali do supermercado. Aí os velhos vão lá na cidade, quando vão caminhando para a cidade, acham esse barbante e fazem o mesmo trançado, com a mesma técnica, só que isso, feito com esse barbante em plástico. E é um cai maravilhoso. Que eles fecham com cipó e muito mais resistente, possivelmente ele dura mais tempo que o de palha. Será que aquilo ali é Kubem, uma coisa de Kubem? Só porque está feito de plástico? Acho que é um pouco isso o conceito de Mekokrajau Bikor na minha visão. Bom, acho que agora está numa hora boa para a gente abrir para algumas perguntas, né? E também tentar terminar a tempo de todo mundo poder
fazer uma pausa para assistir, para não perderem os filmes da sessão das 5. Então, vamos fazer uma pausinha, garantir um tempo para isso também. Alguém? Obrigado. Depois que o Roberto lê a seleção de moral, obrigado pelas colocações de vocês. Pode pelo trabalho que vocês apresentaram. Bem, meu nome é José Pessoa. Sou filho de sertanejos, moro no Sudeste há mais de 30 anos, sou pesquisador e professor na universidade. E pesquiso hoje a partir de urbanização contemporânea a partir do cinema e do teatro. E a minha pergunta, a partir do que vocês colocaram, dos filmes que eu assisti essa semana, eu tive o prazer de assistir, tem algo sobre, vou usar entre aspas, o que eu chamaria de contaminação maravilhosa, que é o cinema que vocês estão fazendo, muitos de vocês estão fazendo agora, que ao meu ver tem muito com a encenação, que é algo que vem muito antigo, né, da tragédia antiga, e a forma de fabular e de construir ficções a partir da própria experiência, comungando do instrumental e das formas que a gente também tem feito. Então, me parece que tem que ser construído um outro tipo de encenação, um outro tipo de dramaturgia, que não é uma dramaturgia a partir do texto escrito, que isso é do homem branco, né? Mas há uma dramaturgia, ao meu ver, que ela é corporal e que é baseada, é advinda da oralidade dos saberes antiquíssimos que vocês continuam alimentando, cuidando. É nesse sentido, não sei se... Qual é a pergunta? Por esse rumo, a encenação, a dramaturgia, a fabulação que eu vi, inclusive, nesses experimentos que vocês apresentaram. Muito obrigado. Eles pediram se você tivesse assim, uma pergunta direta para resumir toda essa reflexão. A encenação que vocês estão construindo nos filmes de vocês, que vai para além do documental, ou seja, o ficcional traz junto a documentação, né? E ela agora é um motor para falar do que demanda, que vocês demandam, vocês querem que nos fazem ouvir. Ou seja, faz sentido para vocês pensar que isso é uma contaminação positiva? Não sei, estou pensando em razão. A encenação, uma dramaturgia do povo. Depois eu me complemento. Como é que vocês falam sobre Kubank? Essas perguntas Kubank. Bom, eu acho que desde o começo, né? Quando... E que acho que não pode, isso eu também vou falar muito do que eu penso, né, pessoalmente, né? Isso, cada pessoa, cada indígena, cada diretor, cada coletivo, cada povo vai ter sua forma, né, de fazer esses trabalhos, de dirigir ou de filmar, né? Cada um tem sua forma, realmente, né? E durante muito tempo, quando a gente começou a fazer, né, eu vou falar do povo Guarani, né, porque talvez o povo Kayapó tenha outra relação com a câmera, outra forma de usar também, né, porque tem outra visão, né,
do mundo também, talvez, né? Não sei. Mas eu vou falar do meu ponto de vista. Né? Porque a gente aprende, né? Meu avô falava que todas as coisas que existem no mundo são só essas coisas materiais, né? São só imagem da imagem do que realmente elas são, né? Todas são coisas perecíveis, né? Tanto a câmera, todas as coisas são perecíveis, né? Então, é por isso que meu avô nunca falava para não, você não pode usar tal coisa, tal objeto dos não indígenas, né? Porque aquilo nada mais. A câmera também, por mais que é da cultura ocidental, foi digamos, inventado pelo homem branco, toda a matéria-prima que está nela foi retirado da terra, né? Não foi magicamente feito por um poder, né? Toda que estão ali é da terra também, tudo plástico, tanto metal é da terra, né? Então, é só mais uma imagem, né, do que já existia, né? Então, só o que a gente sempre, desde que a gente pegou a câmera, tentou como a gente pode usar, né, da nossa forma mesmo, assim, de colocar a energia. A questão é você colocar energia, tipo de energia, ou você usar de uma forma, né? Porque tanto a câmera, assim, você pode fazer o bem, ou também pode fazer o mal, né? Ou pode fazer um belo trabalho ou um trabalho muito ruim, né? Então depende de toda a energia e a sua mentalidade que você coloca nela, assim, de entender profundamente, de inspiração. Acho que o que mais, assim, que a gente tenta colocar é a energia, a inspiração, na verdade, dos nossos trabalhos. Porque culturalmente a gente acha que todas as coisas, nada é por acaso, né? Todas as palavras têm que ser inspiradas. E quando você sabe isso, esse tempo, e saber usar, aí é que acontece a mágica, né? Então, dessa forma, eu acho que talvez, não sei se a gente pode chamar de contaminação, pode ser que existe uma mistura também, mas a gente também vai purificando, né, todas as coisas que, por mais que sejam uma ferramenta ocidental, a gente, quando entra na aldeia, ele se transforma numa outra coisa, né? E o cinema mesmo, apesar de que o cinema existe uma linguagem, a gente sabe que é uma linguagem universal, forma de fazer cinema, mas a gente também queremos colocar o nosso tempo, nossa inspiração, tudo ali se transforma, assim, não é um cinema europeu que a gente está fazendo, é outro tempo também. E os amigos que entram lá como equipe, como colaborador, parcerias, eles também se transformam. A gente explica muito bem antes de eles entrar na aldeia. Não, tem que respeitar o tempo, respeitar a inspiração, o silêncio. Eu acho que a gente trabalha mais ou menos dessa forma, então, talvez. Existe essa mistura, mas toda essa mistura vira uma outra coisa, assim, acho que... Mas isso depende muito também, sabe? É por isso que quando as pessoas que vão chegar, por exemplo, vai trabalhar comigo, por exemplo, o Ernesto, né? Já são vários anos, né, que a gente vai virando, a gente discute, a gente pensa muitas coisas, né? Ele mesmo pensa muito cinema, eu também penso de que forma a gente vai fazer. Algumas vezes ele quer trabalhar muito, eu falo, não, tem que parar um pouquinho. Ele quer trabalhar como um robô, assim, não, para um pouquinho, pensa, sonha, você tem que sonhar. Eu gosto de sonhar o que eu vou filmar, talvez no dia anterior. E dependendo do meu sonho, eu não vou falar com as pessoas, dependendo da minha energia também. Porque a minha energia vai afetar outros. Se eu vou entrevistar o meu avô, se eu não dormir direito, vai ser horrível aquela filmagem, né? Então, existe todo esse cuidado que a gente tem que... Eu acho que o cinema, hoje em dia, principalmente o cinema industrial, tanto que fazem na cidade, existe todo não tem esse cuidado, né? Porque tem que cumprir, tem que realizar uma filmagem em 3 meses, você não pode demorar mais. Não existe respeito com as pessoas, se ele está bem espiritualmente ou não para filmar, o fotógrafo, o diretor, é tudo meio, tem que fazer, sabe? Obrigado, porque existe um dinheiro envolvido,
tem que pagar os funcionários, cada um tem que terminar o filme. E quando a gente faz o filme, a gente esquece todas essas questões, né? Por isso que é muito difícil também os editais, né, se adaptarem ao... É muito difícil a gente escrever um projeto porque existe pré-produção, produção, pós-produção que não estão adaptados à nossa cultura, né? Então tudo isso é muito complicado, sabe? Por isso que a gente levou mais de 6 anos para finalizar o Canuto, né? Quando na verdade, se fosse mais ou menos do jeito do não indígena, tinha que já terminar em 3 anos, no máximo. Né? Mas é isso, eu não sei se respondi a pergunta. Só ajudar o parlamentar, que acho que, pelo que eu entendi, a representar, eles estão falando, né? Ficção, documentário, essa parte já. Tipo, já no Velo Treco Crediatum existe essa coisa da representação na festa de, por exemplo, a festa de Cocô, de Par, eu vou querer interpretar, né? Fazer a interpretação de outro personagem, de um bicho, para as crianças, coisa. Acho que seria interessante você contar sobre isso, que de uma forma, essa coisa que ele citou o teatro Tum da Grécia, em Apucani, um teatro Tum, que é considerado como mãe do teatro, mas me vendo crer também já tem teatro. Você pode contar sobre o jeito dentro dos mentores e sair do máscara de fato. Bom, então vou falar um pouco sobre, né, o nosso festa, né? O nome do festa é Cocô, né? Então, dentro desse festa, a gente faz uma máscara e imita o macaco, né? E Guariba também, a gente imita. O Cocô, eu preciso entender mais, porque Cocô é um nome nome especial, né? Que a criança pode receber. Então, tem Put também, que o nome é Guariba, né? A gente imita também. Então, eles brincam, né? Durante a festa, eles brincam de como se fosse uma guerra, né? Então, um monte de pessoas com a máscara, né? Uns 10, 20, 30 jovens com a máscara de macaco. Mas o que brinca mais com o Put, né? É o Cupu, que é Guariba. Então, eles vão com dente de cachorrão, né? Que é peixe. Não sei se algum de vocês conhece. Desse tamanho assim, né? O Guariba, ele pega lá e já vai correr atrás de Cubu, né? Que é Guariba, né? Então, às vezes, aquele pessoa que está usando Put, né? Que imita em esqueci o nome, Tamanduá, né? Se ele ficar com ela, ele machuca também o pessoa que estão usando a máscara de Cubu, né? Com dentes de cachorro, ele pode passar no braço, ou no corpo, ou na costa, né? Porque ele brinca muito forte. Então, isso que a gente está só ouvindo a história agora, nesse momento, né? Mas só o nome que tem de algumas pessoas, né? Que é Cocô. Então, eu não sei se vocês entenderam que eu estou contando um pouco sobre esses festas, né? Depois ele perguntou sobre o
ele gostou de ler, tem algumas ficção e tal. Mas está sendo, como é que vocês estão usando a ficção hoje em dia? Se querem fazer mais daqui para frente, se é o que vocês não estão por direção querendo conhecer mais, usar mais? Sim, então falar também sobre o ficção, né? Dos filmes, né? Assim, a gente já fez um pouco ficção dos filmes, né? A gente pega uma história, né, da nossa, que é real, que é verdade, né? A gente junta os jovens, quem vai querer participar, né? Para mostrar como se fosse a verdade, né? Como se fosse história, isso é verdade, né? Mas o ficção que a gente faz para ele ficar numa história, né? Mas documentário a gente faz também com aquele pessoa, né? Que sempre fala sobre da nossa luta, né? Da nossa língua, das nossas festas, cultura, né? Ou se eles vai ouvir um documento, né? Como o governo está fazendo agora, né? Como PL 400, isso, e marco temporal, a gente faz entrevista a ele para jogar no rede social, né? Então, a gente está aprendendo mais isso, né? Para que serve isso? Então, assim que a gente está aprendendo mais coisa ainda. Eu acho muito bom o que ele trouxe, sabe, assim, essa pergunta, né, e concordo muito com o que o Ariel ele traz também, que ele fala. Realmente o nosso tempo é totalmente diferente, principalmente quando a gente está na comunidade, né? A comunidade é muito outro universo, que se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, de ir, vocês vão, para vocês, não sei, ter esse contato direto com o planeta Terra. E a minha experiência que eu tive desde então, como a nossa cultura ela sempre foi passada verbalmente, né? A gente nunca escreve, não passa o nosso conhecimento nesse sentido. E esse conhecimento que a gente abraçou, que é através da câmera, a gente também está passando assim. As minhas experiências que eu tive nessa formação, em nenhum momento a gente conseguiu passar no escrito. A gente teve 2 tentativas de escrever aquele, como chama? Uma apostila dos meninos se adaptarem a isso. Nenhum deles usaram, em todos os exercícios que a gente foi fazer, ninguém usou. Ninguém usou, todo mundo ouvia a gente, ouvia o país, ouvia nossos, né, nós que já temos um pouquinho de adaptação nesse universo, eles não usavam. No entanto que nesse filme, que agora eu estou embarcando, né, nessa questão do filme experimentação, foi a mesma coisa. A gente não conseguiu escrever um roteiro. Os meninos não foi falando para mim, não, a gente poderia fazer isso, vamos lá. Não sei o que, vamos lá. E tudo que eu trazia para eles, eu jogava para eles, eles, não, vamos fazer isso lá. Eu falei, mas vamos escrever aqui. Eles, não dava. E esse filme, ele é só uma parte de um universo que os meninos trouxeram para mim também. Eles abraçaram minha ideia, eu mostrei para eles escrito, só que eles falaram, vamos. E essa adaptação de encenação
a mesma coisa, né? Acho que não estamos... É isso, assim, eu gosto muito de uma palavra que eu ouvi, que é hackear, né? Nós estamos hackeando o sistema de uma forma própria da nossa cultura. Então nós estamos fazendo isso, nós estamos entrando dentro do sistema de uma forma própria, onde nós estamos colocando o nosso sentimento, nosso pensamento, a nossa alma, sabe? Então é mais ou menos isso que eu vejo. E não vejo também essa parte, não sei se é uma contaminação, eu vejo também que é eu acho que depende do contexto, né? Depende do contexto, é uma contaminação. Porque tem muito contexto aí que, se a gente for ver, ela pode contaminar, assim, o pensamento das próximas gerações, né? Mas aí depende muito do contexto, assim, que eu vejo. Posso falar? Sim. A minha pergunta é mais ou menos dentro desse contexto também, que até no primeiro dia eu tentei falar ela, né, de uma maneira que aí eu fui entendendo também como perguntar. Eu vou tentar dar um exemplo para eu chegar na minha pergunta, que assim, o que eu fico muito curiosa para além de como, sobre a questão de criar imagens, né? Quando a gente pensa em trazer o nosso imaginário. Aí, por exemplo, artistas como a Dayara Tucano, né, o Jader Esbel, o Denilson Bani, criando o imaginário. Porque eu fico curiosa nesse sentido, assim, como vocês vão trazendo as imagens que estão no imaginário de vocês, que é tanto da cultura e tanto que é do pessoal, de cada um. Tá indo? Tá. Aí, beleza. Então, por exemplo, artistas plásticos, né, igual esses que eu citei, eles usam da pintura, né? Então, a pintura é uma ferramenta. E aí, como vocês pensam, né, o audiovisual, porque o cinema está dentro do audiovisual e o cinema tem um formato. Então, vocês podem pensar a criação de imagens com som, que faz com a câmera, né? Pensando outros formatos, outros jeitos de fazer a partir do desejo e das condições da realidade de vocês, né? E aí, por exemplo, porque a cultura de vocês é muito rica visualmente, né? E aí um outro exemplo, de uma vez que eu tive contato com umas panelas da cultura Uauja, que tinha uma figura mitológica, né, que ela era uma cobra com patas, né, que era uma cabeça meio de jacaré, não sei se tinha, enfim, é uma figura que não existe, né, ela é mitológica. Então, assim, pensar como a cultura indígena vem criando essas imagens a partir do barro nas panelas, a partir da pintura corporal, a partir dos tecidos lá, das tramas, esqueci o nome, enfim. E aí eu acho que hoje, né, como os brancos foram se apropriando de algumas ciências indígenas, principalmente as medicinais, né, igual a ayahuasca, e foi trazendo para uma linguagem deles, por exemplo, o Santo Daime, que utiliza do ayahuasca, que tem uma relação com o cristianismo, né, pessoas que usam a ayahuasca para trabalhos meditativos, que não é no mesmo formato dos rituais indígenas, né, e a ciência da Câmara, né, é uma ferramenta que está à disposição de vocês, né, então é isso, assim, como... Aí tá. Então, é sobre essa questão de criar imagens, como você cria suas imagens que você imagina, que está a partir da sua realidade, a partir do seu desejo. E aí, tem essas outras ferramentas do audiovisual, por exemplo, um roteiro, né? Se a gente pega um roteiro e da forma como já está instituída na cultura dos brancos,
né? É difícil de você descrever, mas como vocês podem ir desenvolvendo um roteiro que ele é imagético, que pode ser desenhado, né? Que o roteiro ele é para ir organizando essa estrutura para tentar visualizar o filme, né? Que igual nos editais, a pessoa que vai avaliar o projeto, ela precisa minimamente visualizar o que você quer fazer. E aí é isso, de vocês irem fazendo para quando a gente chega nas políticas públicas, a gente tem que ir lutando para esses novos formatos de se fazer cinema, de se fazer audiovisual e nessa criação imagética. Porque aí a ficção é como eu pego uma história, uma inspiração da realidade e crio essa fábula com o meu imaginário. E no meu imaginário tem os elementos da minha cultura. E aí a ficção também é uma divulgação da cultura de vocês, né? Aí quando o colega fala e traz essa coisa do teatro, da encenação, aí eu lembro de uma imagem do filme do Canuto, do Ariel, que me marcou muito, que foi uma hora que aparece no filme o Ariel dirigindo o ator, né? E aí ele falou de uma maneira até brava, não é assim, você está sendo muito fofo. E aí o Ariel encenou, né? E o modo como ele encenou, encarnando, né? E trazendo o imaginário dele, como ele sente ver o Canuto, foi muito legal. Então, nesses aspectos de encenar, né, e criar e trazer essa imagem do Canuto com a força que é da história, né? Aí legal depois que ele se torna o próprio Canuto e vai fazendo essa encenação. Enfim, aí falei um monte de coisa, mas para tentar dar um exemplo, né? Porque hoje em dia, às vezes, o documentário ele pode ter alguma limitação no quesito dos interesses, né? E como eu acho interessante de vocês estarem trazendo essa poética desse imaginário, né? Que é muito rico, para não ficar uma coisa, às vezes, só descritiva de divulgar, né? Como é a festa, como é o ritual, que é maravilhoso também, mas que vocês já vêm fazendo, né? Então, como é ampliar esse uso do audiovisual e nessa criação e divulgação das imagens de vocês? Falei muito, mas ajudou a abrir um pouco mais para ir pensando dessa coisa do imaginário? Você entendeu a pergunta ou ainda não? Não ouça as outras, não ouvi as outras. Tem mais perguntas? Mas então, vou me desculpar com você que eu ofereci a palavra, né, para fazer a pergunta pelos motivos já anunciados. Vou colocar, passo para você ou para comentar o que vocês entenderam da pergunta. Não, eu acho que a gente pode conversar depois. Seria maravilhoso conversar, talvez seria importante também. Ou amanhã também a gente retoma, né? Volta com esse papo. Peço desculpa pelo inconveniente, mas a gente vai conversando e vamos para a sessão de filme, né? Muito obrigado a todos. Você pode comentar, você prefere comentar depois? Não, já passou já. 2 dias de seminário. Muito obrigado a todos por estar aqui, né? E vamos para a próxima.